Seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo da nossa série Zonas de Treinamento ou Zonas de Intensidade. Nesse vídeo de hoje eu vou passar para você como você pode e deve definir as suas zonas de intensidade de treinamento. Vou te passar o protocolo e como material complementar para ficar um pouco menos confuso também. A base do protocolo e a base de cálculo, eu vou colocar um link aqui na descrição desse vídeo, onde após você entender todo o contexto, e eu vou explicar também alguns detalhes sobre como realizar o teste de frequência, o teste FTP ou FTHR, né, que é o que a gente utiliza e recomenda que você faça, e eu já vou te explicar algumas coisas sobre isso, por que a gente recomenda esse e não outros protocolos que existem, né? Eu vou colocar tudo na descrição do vídeo para não ficar tão confuso, tá? Mas antes eu quero pontuar alguns detalhes que eu considero muito importante que você entenda para depois partir para a execução do seu teste. Então assista o vídeo até o final e depois você clica no link para pegar esse protocolo por escrito também. Seguinte, primeiro ponto por que usar um teste de FTP ou FTHR e não o cálculo 220 menos a idade? O primeiro ponto e para mim o mais importante 220 menos a idade, que é um cálculo de frequência cardíaca que a Organização Mundial de Saúde utiliza, recomenda que alguns profissionais, principalmente da área de academia, utilize para definir zonas de intensidade. Ele é um cálculo generalista e um cálculo de segurança para indivíduos sedentários, que traz consigo uma porcentagem de erro de mais ou menos 10 batimentos cardíacos. Então, ele não é específico, ele é voltado para indivíduos sedentários e ele tem uma margem de erro muito grande. Se é para mais ou menos 10 batimentos cardíacos, isso aí pode girar em torno de 20 batimentos cardíacos de margem de erro. É muita coisa, né? Para quando a gente pensa numa parte específica que é a prática do ciclismo. Então, você estando com seu check-up em dia e liberado pelo médico para a prática da atividade física de alta intensidade, como é a prática do ciclismo, eu recomendo que você utilize o FTP/FTHR, porque este é um protocolo só que com cálculo para frequência cardíaca ou para potência. E quando a gente pensa nessa questão do protocolo a ser utilizado para fazer, para definir suas zonas, a gente tem também uma vasta quantidade de protocolos. Você pode definir suas zonas de intensidade através de um teste incremental, de uma ergospirometria. Você pode definir as suas zonas de intensidade através da potência crítica, né? Por que a gente utiliza o FTP/FTHR? Porque ele é um teste prático de ser aplicado, você mesmo pode aplicar ele, você pode e deve aplicar ele no seu habitat de treinamento diário. E agora eu, inclusive, quero fazer uma ressalva, que é assim, às vezes o atleta, principalmente quem treina com potência, ele quer fazer esse teste em uma serra, porque você consegue ser constante, você consegue aplicar muita força e gerar um pouco mais de potência do que talvez no plano ou no percursozinho com sobe e desce. Se você não treina com muita frequência na serra, tome muito cuidado quando você optar por fazer o seu teste na serra, porque você vai superestimar os seus dados e você poderá ter muita dificuldade para atingir e principalmente manter a sua potência no plano, em um percurso com sobe e desce. Então, por isso que a gente recomenda que ele seja feito no seu percurso de treinamento e com o mínimo de interferência possível, seja de trânsito ou seja de descidas. Por quê? Para que você consiga aplicar força e gerar potência e manter a intensidade de forma constante e, de preferência, também progressiva. Se você vai para uma estrada que tem muito sobe e desce, principalmente descidas inclinadas, ou que tem muita interferência de carro, isso aí vai impossibilitar você de, durante a execução do seu teste, ser contínuo e progressivo. Tá? Então essas são ressalvas importantes. Faça o teste no seu habitat normal de treinamento, mas com possibilidade de ser um lugar que você consiga ser progressivo e constante. Aliás, constante e progressivo, tá? Segundo ponto, o outro ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: como eu falei no começo,
As zonas de intensidade, no vídeo anterior, aliás, as zonas de intensidade, tanto na frequência cardíaca quanto na potência, elas basicamente treinam as mesmas capacidades. E quando a gente fala em FTP/FTHR, que é um protocolo só, o que diferencia o FTP do FTHR, já que é um único protocolo de teste que você irá executar? O FTHR é para frequência cardíaca. O FTP é para potência. E aqui tem um ponto extremamente importante para você compreender. Apesar das zonas de intensidade treinarem basicamente as mesmas capacidades e o teste ter o mesmo protocolo, a forma de chegar nessas zonas na frequência cardíaca ou na potência, o cálculo a ser realizado, ele é diferente. Ele tem porcentagens diferentes. Então, muita atenção nisso daí, tá? Partindo para o teste, como que ele deve ser realizado? O teste ele consiste num aquecimento, estímulo, um estímulo mais forte, que eu vou detalhar tudo isso agora para você, 20 minutos de execução de esforço contínuo e progressivo e depois a parte do resfriamento. Então você pode começar o seu teste girando progressivo, tá? Para iniciar o seu aquecimento e a sua ativação, principalmente a ativação do componente lento do VO2. Ou seja, fornecer oxigênio para sua musculatura começar a trabalhar de forma progressiva, sem queimar energia que você vai utilizar um pouquinho mais adiante. Essa parte inicial, ela pode girar em torno de 15 a 30 minutos, depende do ciclista que vai executar, depende da sua necessidade. Sentiu que você já está aquecido? Faça 3 estímulos de 1 minuto, girando com uma cadência alta, utilizando pouca força, ou seja, é um estímulo, você vai ali bem próximo ali de uns 90% e girar alto, girar alto. Isso é uma ativação da sua musculatura. São 3 estímulos de 1 minuto com intervalo de mais ou menos 2 a 3 minutos entre eles, tá? Então fez a parte de aquecimento progressivo, fez os estímulos, gira 5 minutos, giro leve, zona 2 baixinho de percepção subjetiva de esforço. E aí você vai fazer um esforço forte, bem próximo do seu máximo, de 5 minutos. Agora aqui talvez surja uma pulguinha atrás da sua orelha e fala assim, mas Cris, você tá me mandando fazer um esforço de 5 minutos próximo do meu máximo? Como é que eu vou conseguir manter 20 minutos depois de esforço constante, forte e progressivo? Tem um detalhe muito importante. Esses 5 minutos, ele serve como uma ativação, mas principalmente ele serve para queimar o seu fósforo mesmo, para você entrar o mínimo possível na sua intensidade de VO2 máximo. Porque esse teste, ele não vai mensurar a sua frequência cardíaca máxima, não é relevante. O seu VO2 máximo não é relevante para esse teste. Por isso que tem esses 5 minutos bem próximo do seu máximo, para você queimar mesmo. E durante os 20 minutos de teste, você permanecer dentro do seu limiar funcional, dentro do seu FTP, digamos assim. Então, esses 5 minutos servem para isso e ele é muito importante que seja feito. Não pule essa parte, porque senão vai dar uma alteração que não é o objetivo para esse teste lá nos 20 minutos, que é a parte principal dele. Terminou esses 5 minutos de esforço bem próximo do seu máximo, você vai girar por mais ou menos 5 minutos, tá? 5 minutos está excelente. E aí você vai começar a parte principal do teste, que são os 20 minutos de esforço. Um contrarrelógio, praticamente. Acho que esse termo vai resumir. Você vai percorrer o máximo de quilômetro possível dentro desses 20 minutos no percurso que você estiver. Aí tem a questão assim, não comece muito forte para você deixar a intensidade diminuir no final, não é o objetivo. Também cuidado para você não começar muito fraco e aí terminar com aquela sensação de que, putz, eu poderia ter dado um pouquinho mais. Apesar de que essa sensação ao final, principalmente no primeiro ou segundo teste que você realizar, você vai sair com essa sensação, eu poderia ter feito um pouquinho mais.
até você pegar o time do negócio. O atleta ele consegue realmente ser preciso e consistente no teste a partir do terceiro teste que ele fizer. Então, se isso acontecer com você, não se preocupe, tá dentro da normalidade essa sensação. Só que o objetivo é ser forte, constante, progressivo e terminar esses 20 minutos com uma sensação em duas possibilidades. Ou querendo descer da bicicleta, ou com vontade de matar a sua treinadora por ter te feito passar por aquilo. Sabe? Aquela sensação que assim, você está explodido. Quando você consegue atingir esse objetivo de progressivo, forte, consistente e terminar morto, é que esse teste foi legal. Na frequência cardíaca, tome muito cuidado nessa progressão, porque não é interessante que a margem entre a frequência cardíaca máxima dos 20 minutos e frequência cardíaca média dos 20 minutos seja maior ali do que 10 batimentos cardíacos. Se você fizer o seu teste e der essa diferença a mais do que 10 batimentos cardíacos, pode ser que você não foi tão progressivo assim, pode ser que você tenha começado muito forte e terminado mais fraco, ou pode ser que você tenha guardado muito no começo e terminado com aquela sensação de que você poderia ter dado mais, e aí foge um pouquinho do objetivo desse teste, tá? Terminou os 20 minutos, aí você vai girar por 15, 20, 30 minutos, vai depender a parte de resfriamento do seu treino, né, do seu teste. Então, vai depender do que você tem ainda de tempo disponível. Mas é ideal que você gire por pelo menos 15 a 20 minutos após finalizado o esforço de 20 minutos, para que você solte a musculatura, já comece a remover toda a sujeira que está ali no seu sistema fisiológico, preparando para o treino do dia seguinte. Essa é a execução do teste de FTP/FTHR. Para quem treina com potência, para quem treina com frequência cardíaca, com o objetivo de definir o seu limiar funcional. Terminou o teste, aí a gente vai partir para a teoria agora, que é a definição dessas zonas, né? Afinal das contas, vamos lá. Para você definir as suas zonas de frequência cardíaca, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua frequência cardíaca média de 20 minutos, e aí você vai fazer um cálculo de porcentagens. A sua frequência cardíaca de zona 1 vai ser até 81% da sua média de frequência cardíaca. A zona 2, ela vai de 82% até 88%. A zona 3, ela vai de 90% até 93%. É isso mesmo, a sua zona 3 ela é bem curtinha, tá? A margem dela é bem curtinha. A zona 4, ela é de 94% a 99% da sua frequência cardíaca média do teste de 20 minutos. E a zona 5, ela é de 100 a 106%. Ainda tem o esforço máximo, né? Até por isso que a frequência cardíaca não tem tantas zonas de intensidade como da potência, que eu falei no vídeo anterior, que na potência alguns treinadores utilizam até 11 zonas de potência. Porque a partir dali dos 106% da sua frequência cardíaca média de FTP, FTHR, sua frequência cardíaca pouco vai mudar. Às vezes você faz um esforço de 10 segundos ou de 30 segundos, eles têm no final um resultado fisiológico diferente, mas a frequência cardíaca é a mesma. Então por isso que a gente trabalha só com 5 zonas de frequência cardíaca e não 7 ou mais, como na potência, tá bom? Agora, para quem treina com potência, vai pegar a sua média de potência do teste de 20 minutos e vai subtrair 5%. Ok? Subtrair os 5%, aquele número é a sua frequência cardíaca, a sua potência de FTP. É importante ser ressaltado, talvez é um pouquinho complicado, eu vou explicar para você, mas é importante ser ressaltado que esse é o seu FTP hoje estimado, né? Porque pode ser que no outro dia isso aí mude um pouco para mais ou para menos, várias coisas interferem, mas naquele dia do teste é a sua média de potência do FTP, e aí você vai partir para o cálculo. Lembrando que tem que subtrair 5%, tá bom? Zona 1, até 55% da sua potência média dos 20 minutos, menos os 5%. Zona 2, de 56% a 75%.
A zona 3, de 76% a 90%. Zona 4, de 91% a 105% da sua potência média de 20 minutos. Menos os 5%. Zona 5, de 106% a 120%. Zona 6, de 121% a 180%. E a zona 7, de 180% para cima. Aí você tem 7 zonas de potência baseado no seu FTP. Esse é o protocolo e esses são os cálculos. Lembrando que tudo isso está aqui na descrição desse vídeo, por escrito no link. Então, se você ficou com dúvida, quer anotar tudo certinho, clica no link e aí você vai ter tudo isso por escrito. No próximo vídeo, eu vou falar para você como treinar cada uma dessas zonas de intensidade. Então fica ligado, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que eu falo sobre o que é zonas de intensidade, assista e parta também amanhã, ou se você não estiver vendo esse vídeo no dia da estreia dele, vai na sequência aqui que eu vou explicar para você como você treina cada uma dessas zonas de intensidade. Até o próximo. Tchau, tchau.